Capítulo 115 Juramento. Surpresos com o juramento do Zhao Qian, os dois irmãos ficaram paralisados e sem reação por alguns minutos. Contudo, Zhao Qian se manteve firme e não se levantou, ele permaneceu de cabeça baixa, com a testa encostada no chão demonstrando total respeito pelos dois. Há alguns minutos atrás, Zhao Qian não tinha nenhuma intenção de fazer aquele gesto. Contudo, a partir do momento que ele tomou aquela decisão, ele disse cada palavra com uma convicção inabalável. Se os dois irmãos aceitassem, Zhao Qian assumiria a função de protegê-los pelo resto de suas vidas. Porém, os dois irmãos não entenderam de imediato quais eram realmente as intenções de Zhao Qian. Aqueles dois já passaram por muita coisa juntos e uma coisa que eles aprenderam durante todo esse tempo, foi nunca confiar em outras pessoas. A velocidade na mudança de humor de Zhao Qian surpreendeu os dois de tal forma, que a única coisa que passava pela cabeça deles era que eles estavam sendo enganados por Zhao Qian. Percebendo o receio dos dois irmãos, Zhao Qian se absteve de qualquer defesa do seu corpo, estendeu os dois braços para frente e falou: "Jins, você tem uma arma com você." Assim que a voz do Zhao Qian caiu, Jins concordou com a cabeça, dando a entender que ele sabia o que Zhao Qian estava dizendo. "Zhao Qian, se você tiver uma arma consigo, eu entrego a minha vida como um gesto de bom grado e como prova da minha lealdade futura. Aquele homem não ficará lá por muito tempo, quando ele sair, se vocês ainda não confiarem em mim, você pode cortar os meus pulsos e assim que eu ficar inconsciente, vocês podem me abandonar em qualquer ponto desta floresta." Mesmo depois daquelas palavras, Zhao Qian não convenceu Jins. Sendo assim, Jins pegou uma adaga que ele carregava consigo e a encostou no braço direito de Zhao Qian. Jins queria apenas proteger o Jarrah, por isso ele pensou seriamente na possibilidade de cortar os pulsos de Zhao Qian. Enquanto as mãos de Jins tremiam e ele reunia a coragem necessária para fazer o que ele pensava ser o necessário, Jarrah encostou no seu ombro e falou num tom de súplica: "Jins, por favor, não o mate, ele nos salvou e também. Ele é a única forma de provar que o que eu disse estava certo. Se ele quisesse nos machucar, ele não teria nos salvado daqueles homens e não entregaria sua própria vida desse jeito." As súplicas do Jarrah balançaram o coração do Jins, que respondeu: "Jarrah, eu sei que você é uma pessoa boa e que você não vê maldade nas pessoas, mas você tem que entender que tudo o que eu faço é para te proteger. Se ele estiver mentindo e nós contarmos a ele a verdade sobre tudo, ele poderá voltar contra nós, tomar a nossa caverna e te escravizar." Jarrah percebeu o quanto estava sendo difícil para o Jins tomar aquela decisão, porém, Jarrah não conseguiu ficar calado e deixar que Jins matasse Zhao Qian. Dessa forma Jarrah segurou o braço do Jins que segurava a adaga e falou: "Jins, se ele estivesse mentindo, ele não entregaria a vida dele dessa forma. Pense. E se ele estiver falando a verdade? Desde o dia que o nosso pai morreu, nós vivemos sozinhos e cuidando um do outro, mas se houver a possibilidade de alguém como ele se tornar o nosso protetor, nós não podemos ignorá-la. Eu entendo que eu não sei julgar o caráter das pessoas e confio em qualquer um, mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu não consigo deixar de confiar nele. Talvez pareça bobagem, mas tem algo no olhar dele que me diz que o nosso futuro será bom se ficarmos com ele." As palavras do Jarrah surpreenderam até mesmo Zhao Qian, que imediatamente olhou para cima enquanto o seu coração balançava. "Jarrah, eu espero que você esteja certo, senão nós vamos perder a única chance de manter este lugar em segredo."
O segredo da caverna é apenas a menor perda que a gente poderia ter, pois se alguém ruim colocar as mãos em você, você será torturado e forçado a fazer o que eles te ordenarem. Jins falou enquanto afastava a adaga do braço de Zhaotian e segurava no ombro do Jarrah. Assim que o Jins desistiu de qualquer agressão contra Zhaotian, Jarrah segurou as duas mãos de Zhaotian e falou: Zhaotian, por favor, não nos engane. O Jins faz de tudo para me proteger e fui eu quem o impediu de fazer algo a você. Se você nos enganar, pessoas ruins virão atrás da gente e o Jins tentará me proteger, mas por mais que ele tente e se esforce, ele não é tão forte quanto a gente precisa que ele seja e essas pessoas ruins irão matá-lo. Depois essas pessoas irão me aprisionar e me machucar até que eu colabore com elas. Zhaotian percebeu o medo na voz do Jarrah e por causa disso, ele ergueu a cabeça e falou: eu levo coisas como juramento e família muito a sério. Eu faria de tudo para proteger qualquer membro da minha família e nunca quebrar um juramento. Você pode ficar tranquilo, pois a partir do momento que nós nos unirmos como família, eu nunca farei nada para enganá-los. A confiança deve ser um gesto mútuo, então, para que vocês passem a confiar em mim, eu lhes direi a minha origem. Zhaotian falou, antes de continuar: eu não sou deste continente, eu vim do continente Andros e diferente deste lugar o continente Andros é um lugar onde os juramentos são coisas inquebráveis. Eu fui tirado do meu lar e deixado neste lugar onde eu não conheço nada, nem ninguém. Eu gostaria de voltar para o meu continente, mas infelizmente eu ainda não sou forte o suficiente para proteger aqueles que eu amo, dos perigos que eu atrairei para eles com o meu retorno. Assim que Zhaotian terminou de falar, Jins e Jarrah se entreolharam e o Jins não pôde deixar de perguntar: continente Andros? Como alguém daquele lugar pode ter vindo parar aqui? Você é amigo da família Shui? Zhaotian balançou a cabeça discordando e respondeu: eu não sei nada sobre a família Shui e eu nem sabia que esse continente existia. Eu pertenço a uma pequena província do continente Andros e a uma família menor ainda. Após a resposta do Zhaotian, Jins estava prestes a perguntar mais alguma coisa quando o Jarrah o interrompeu e falou: Jins, nós estamos sendo rudes, pois o Zhaotian ainda está ajoelhado e nós não demos nenhuma resposta a ele. Ele nos propôs um juramento e não devemos ficar o questionando sem antes dar uma resposta ao gesto dele. ***** Assim que terminou de falar, Jarrah se ajoelhou na frente de Zhaotian, segurou a mão dele e falou: Zhaotian, eu te aceito como meu irmão mais velho. Eu não tenho força para protegê-lo, mas eu tenho inteligência e pode ter certeza que ela estará sempre à sua disposição. Imediatamente, Zhaotian concordou com a cabeça e segurou firme na mão do Jarrah, mas não falou nenhuma palavra. Um pouco relutante, Jins demorou alguns segundos para enfim se ajoelhar e dizer: Zhaotian, me desculpe pela relutância, mas eu faço de tudo para proteger o Jarrah. Se você quer mesmo se tornar nosso irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, proteja o Jarrah, a todo custo. Ele nasceu sem veias espirituais e neste lugar onde vivemos, alguém como ele não tem qualquer chance de sobreviver. Zhaotian entendeu perfeitamente as palavras do Jins. Dessa forma, ele respondeu: eu, Zhaotian, prometo isso, mas eu não protegerei apenas o Jarrah. Eu farei de tudo para proteger você também. Depois das últimas palavras de Zhaotian, os três ficaram calados por um certo tempo, mas a personalidade hiperativa do Jarrah rapidamente surgiu e ele falou: e agora? O que a gente faz? A gente continua ajoelhado aqui.
A gente deve cuspir na mão, cortar os dedos ou algo assim. Eu não sei vocês, mas o meu joelho está doendo, eu não consigo ficar nessa posição por muito tempo, então seja lá o que a gente tenha que fazer, vamos fazer logo. Enquanto Jarrah falava incessantemente, Zaltian e Jins começaram a gargalhar, antes de falarem em coro, Jarrah. Respire. Imediatamente o Jarrah tapou a sua própria boca e sorriu. Finalmente, o gelo que havia entre os três foi quebrado. Zaltian olhou carinhosamente para o Jarrah e falou, Jarrah. Me diga, o que você sabe sobre os cultivadores da luz? Jarrah, eu não sei muito, eu sei apenas que eles existiram e que há muito tempo eles reinaram no mundo. Eu consegui decifrar poucas coisas, mas eu entendi algumas palavras que diziam, o reino da luz nos traiu, eles se uniram aos nossos destruidores e marcharam contra nós. Talvez, se eles lutassem ao nosso lado, nós teríamos vencido, a traição deles já era esperada, pois não é a primeira vez que eles cometem esse tipo de ato. Graças a eles o legado dos cultivadores da luz foi manchado e a nossa única chance de salvação desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Me perdoe, mas isso é tudo o que sei sobre os cultivadores da luz. Jarrah terminou. Surpreso ao perceber que aquilo era uma espécie de relato, Zaltian perguntou, Jarrah. Onde exatamente você conseguiu ler isso? Você sabe quem deixou essas palavras para trás? Antes que o Jarrah respondesse, Jins falou, aqui, todas essas palavras estão aqui. Olhe ao seu redor. Esses símbolos são uma linguagem antiga, que relata um passado muito distante. Assim que Jins terminou, Zaltian olhou ao seu redor e percebeu que realmente os símbolos formavam um padrão parecido com uma escrita antiga. Contudo, mesmo possuindo o conhecimento do rei Esmeralda, Zaltian era incapaz de ler qualquer uma daquelas palavras. Era como se aquela linguagem tivesse alguma forma de criptografia que pouquíssimas pessoas conheceriam ou seriam capazes de decifrar. A incapacidade de entender aquelas palavras fez com que Zaltian recorresse ao Gold. Gold. Você sabe como ler essas palavras? Imediatamente Gold respondeu, eu sei, mas eu não te direi. Descubra por conta própria. Sem obter nenhuma resposta do Gold, Zaltian olhou para o Jarrah e perguntou, Jarrah, mais cedo você disse algo como, ela deve ser real, quem poderia ser essa mulher? Jarrah, eu não sei afirmar quem é ela, mas de acordo com os relatos que eu pude decifrar, a pessoa que deixou essas palavras para trás foi uma antiga protetora deste continente. As coisas que eu pude ler sobre ela, foram os seguintes relatos, eu escrevi estas palavras para que um dia, se essa guerra não acabar com todos nós, todos saibam o que aconteceu e quem foram os defensores e os traidores da sua própria raça, é muito possível que eu vá cair, as nossas defesas não são mais capazes de segurar o avanço do inimigo e até mesmo o mar dos monstros foi arrasado, o avanço deles é implacável e nada mais pode segurá-los, então hoje, eu morrerei, mas eu lutarei com tudo que tenho e espero que se por algum milagre, a nossa raça sobreviver, você ou alguém de bom coração encontre este lugar e proteja essa região. Isso é tudo o que eu sei. Esses símbolos são muito difíceis de decifrar e por mais que eu me esforce, ainda existem muitos símbolos que eu não entendi o significado. Jarrah terminou. Assim que o Jarrah terminou, Zaltian ficou perplexo. Decifrar algo que nem mesmo Zaltian, que possui o conhecimento do rei Esmeralda, poderia decifrar, mostrou para ele que o Jins não estava mentindo quando disse que o Jarrah era uma pessoa muito inteligente.
O quão grande deveria ser o intelecto do Jarrah para ser capaz de em tão tenra idade decifrar uma coisa tão complexa quanto aquela. As perguntas encheram a cabeça do Zhao Tian, mas para falar a verdade, o pensamento que dominava a sua mente era: vai se fuder. Não é possível. Esse menino é um gênio.